Celebramos hoje a festa da Santissima Trindade, uma festa maravilhosa, impregnada de um mistério surpreendente. Mistério que, no sentido bíblico, não significa algo que não possa ser conhecido, mas algo tão profundo que nunca poderá ser conhecido plenamente, algo que nunca poderemos esgotar, algo que mais e mais podemos compreender para nos surpreender com a maravilha da qual nós fomos gerados, pela qual nós fomos chamados à vida, na qual vivemos e para a qual nós vamos finalmente ao encontro no fim da nossa existência terrena. Pois nós nascemos da Santissima Trindade, trazemos em nosso selo a marca da Trindade e deste mistério de amor. Nós somos feitos à imagem da Trindade Santissima. E por isso, na primeira leitura, nós lemos do livro dos Provérbios, do capítulo 8. Eu estava ao seu lado como mestre de obras. É uma obra feita com esta impronta, com esta marca. Eu era sem um canto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra, alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Toda a natureza, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que é, traz em si a marca da Trindade Santissima, a marca da promessa, daquela vida que nos é promessa, que nós esperamos e que realizará plenamente o desejo mais profundo do nosso ser. De fato, nós somos feitos para morar nele. A Trindade é a nossa morada, o nosso habitat, o lugar onde nós plenamente podemos encontrar o sentido da nossa existência. E a vocação de Deus, como falamos em outras ocasiões, é habitar no coração do homem, se assim poderíamos dizer. Belíssima experiência que Santo Agostinho viveu, uma vez que meditava sobre o mistério da Santissima Trindade na praia de Ostia. E ele conta que de repente teve uma experiência mística, viu uma criança que pegava com uma concha água do mar e colocava num buraquinho da praia, na areia. Agostinho se aproximou e perguntou o que estava fazendo e disse: estou colocando a água do mar dentro deste buraco. E Agostinho disse: mas filho, é impossível, isso nunca poderá acontecer. E esta criança, que depois Agostinho interpretou ser um anjo, disse: Agostinho, mas da mesma forma, é impossível que o mistério da Santissima Trindade possa caber na tua cabeça, no teu cérebro. É grande demais para que você possa compreendê-lo. De fato, não podemos compreender, não podemos ter completamente em nós este mistério dentro das nossas categorias mentais, da nossa capacidade intelectual, mas nós podemos ter a nossa capacidade intelectual mergulhada continuamente neste mistério que somos chamados a contemplar e a viver a vida inteira. Interessante que o mesmo Santo Agostinho depois teve uma leitura da vida trinitária que para mim é a mais expressiva, mais simples, mas também a mais clara. Agostinho via o Pai como uma fonte inesgotável de amor, uma fonte de água viva, maravilhosa, abundante, transbordante, perenemente dado. E o Filho, o rio que traz esta água até nós. Através do Filho nós recebemos a água, que é o amor do Pai. E o Espírito Santo seria a própria água, o amor do Pai derramado no nosso coração, como lemos hoje mesmo na segunda leitura de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 5. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que isso significa para nós? Que toda a vida humana, toda a vida da criação, da natureza, expressa um mecanismo de dom, de recíproca entrega, de contínuo relacionar-se e doar-se de cada elemento nos demais elementos da vida humana. Assim a semente, que fruto da árvore, produz a árvore. E no mesmo tempo, a árvore cresce através da terra que se oferece para a árvore. E a árvore produz folha,
produz flores, se assim podemos dizer, morre, se perde no fruto. E o fruto morre, se perde na semente, e a semente morre na terra e se perde, para que nasça novamente uma árvore. Somos feitos à imagem da Trindade Santíssima. Somos feitos como família, somos feitos como relacionamento de amor. Não apenas o homem, mas tudo aquilo que existe está caracterizado, está impregnado pela força, pela dinamis da Trindade Santíssima, por esta força do amor, do Pai e do Filho, que se derrama na vida humana, na vida de toda a criação. Tudo é relação com tudo. Ninguém vive para si mesmo. E somos feitos nós, como homens em particular, como relação, chamados à unidade e por isso à fecundidade, como lemos no começo do Gênesis, na criação do homem, feita à imagem de Deus. E Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus, Ele o criou, macho e fêmea os criou. O ser humano não é uma pessoa, é macho e fêmea, é relação de amor. Não somos plenamente humanos, não somos ser humano, senão como comunhão de amor, como relação de amor. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e a submeta. Dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres que se remexem sobre a terra. E Deus viu que tudo era muito bom. A sua imagem, façamos, porque um Deus comunhão, um Deus família, que nos chama a sermos continuamente família, relação de amor. De fato, Jesus nos explica em tantas oportunidades como o pai é pai porque se perde no filho. O filho é filho porque se perde no pai. E o Espírito não vive para si. De fato, até no Evangelho de hoje nós lemos: quando porém vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. É um jogo de amor. Parece mesmo uma brincadeira, como lemos no livro dos Provérbios. De fato, vivendo assim, a vida é uma festa. Como mestre de obra, era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra, alegrando-me em estar com os filhos dos homens. O jogo de Deus, o movimento do amor de Deus, está no ser dom para o outro, no viver em função do outro. Jesus inúmeras vezes diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. As palavras que eu digo não são minhas, são as palavras do Pai. A glória que eu recebi, eu dou para vocês. É um movimento imenso, um movimento inesgotável, um movimento ininterrupto de um amor que continuamente se comunica. E nesta recíproca, contínua comunicação, a vida acontece como um encanto, como um mistério que surpreende, um mistério que nós podemos continuamente contemplar e ficar de boca aberta. De fato, a palavra adoração em latim significa trazer a mão para a boca, ad ora. Trago perante uma coisa magnífica a minha mão para dizer: oh, que maravilha, eu adoro. Eu vejo em cada pequeno sinal de vida uma presença, uma manifestação de um Deus que é amor, que é relação, que é família. Um Deus que me chama a participar da sua mesma glória, do seu mesmo envio, que me chama a trazer para o mundo a mesma palavra que Ele recebeu do Pai. E assim, neste contínuo movimento, eu posso crescer cada vez mais. Como lemos no Evangelho, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Mas quando, porém, vier o Espírito, Ele vos conduzirá à plena verdade. Caminhamos sempre na busca de uma plena verdade, de uma verdade que continuamente nos supera. O Papa Francisco ultimamente convidou a Igreja a voltar à simplicidade do Evangelho. Isso é fantástico. Ele nos lembrava como a simplicidade do Evangelho, a essência do Evangelho,
é simplesmente o amor. E no capítulo 17 de São João, nós lemos: que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Nesta manifestação da unidade se revela a glória, aquela glória que Jesus diz ter recebido do Pai e que dá para nós, para que nós também, no movimento deste mesmo amor, desta glória que o próprio Espírito Santo, sejamos aperfeiçoados, consumidos na unidade, para que o mundo reconheça que tu me enviaste, que amaste a eles como amaste a mim. Somos chamados a voltar, a tomar posse daquela imagem que o demônio tem destruído na nossa existência. Nesta simplicidade do amor, são lindas estas palavras do Papa Francisco ainda, que dizem: os rios não bebem de sua própria água, as árvores não comem de seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. E assim que foi na nossa existência, na minha experiência pessoal, descobrir que realmente, como nós lemos nos Atos dos Apóstolos, tem mais alegria em dar do que em receber. Somos feitos como um dom de amor para os outros. E na medida que descobria quando jovem que podia fazer da minha vida um dom para os outros, cuidando, socorrendo aqueles que, por exemplo, passavam necessidade ou morriam de fome, repartindo aquilo que podia ter e que podia oferecer, como riquezas materiais, como dons intelectuais, como capacidade de amar, eu percebia que valia a pena viver a vida inteiramente assim. E assim, de passo em passo, o desejo cada vez mais profundo de fazer de toda a vida um dom pleno de amor, consagrando ao Senhor a minha existência. Mas assim vale para qualquer pessoa. A minha mãe que se consumiu para que nós, como filhos, crescêssemos. O esposo que dá vida para a sua esposa, para as suas crianças. E as crianças que também oferecem o próprio sorriso, a própria alegria, a própria vitalidade, como melhor presente para o coração dos pais. A vida vale a pena ser vivida assim, ser vivida por amor, ser vivida como amor, ser vivida em função de amor, porque do amor viemos, no amor vivemos e para o amor voltaremos plenamente. Como fazer isso? Pelo Espírito Santo. Não é por acaso que a festa da Santíssima Trindade chega logo depois do Pentecostes. É só pela ação do Espírito Santo, porque o mandamento não é mandamento. O mandamento é um convite para uma festa que não termina. O mandamento da unidade não é mandamento, é um dom do Pai, que Jesus suplica que sejam o Pai. É um presente que nós podemos pedir ao Pai através do Espírito Santo, desta glória que Cristo recebeu e que Cristo nos doa. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai vive em mim, age em mim, vocês podem em nós ser uma só coisa. Assim como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. E disto reconhecerão todos que sois meus discípulos. Este domingo da Santíssima Trindade contém uma graça que é um convite para entrar nesta festa. Viver no amor, neste amor e com este amor, que como Paulo diz no Areópago em Atenas, nós vivemos, existimos e somos. E não há vida, não há existência, não há paz fora deste amor. E assim vivemos este dia, pedindo a graça de poder estar na presença do Senhor, como os pais muitas vezes dizem para os filhos: filhos, vamos dormir com Deus. Poder dormir com Deus, poder à noite, pela concórdia, pela unidade entre nós, descansar na fonte da vida, que é a Santíssima Trindade, e crescer na experiência do amor, que na Santíssima Trindade cada vez mais podemos descobrir, sem nunca, jamais esgotar nesta existência terrena. Fazer da vida uma aventura sem fim, uma festa sem fim.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a sua face sobre ti e te dê a paz. Um bom domingo da Santíssima Trindade para todos.